Está com a palavra. Vamos abrir no Salmo 51. Isso, Salmo 51. Salmo 51, Salmo de Davi. Tem aí escrito confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apague todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Oremos. Nosso Deus, que o Espírito Santo tenha atuação livre nos ouvintes, nos que pregam em teu nome, ó Pai, em todo o ajuntamento dos santos, para que haja a compreensão vinda do Espírito e também haja a salvação daqueles que ainda estão mortos nos delitos e pecados. Que haja edificação para a sua igreja, no nome de Jesus. Amém. Observe aí no negrito que tem confissão de pecado e arrependimento. Meus irmãos, apesar de a gente ter esse costume de fazer orações de confissão, às vezes essas orações elas são mecânicas. Davi, por exemplo, ele fez essa confissão 1 ano depois de ter cometido 2 pecados: o matado o marido da mulher e tomado essa mulher, cometido adultério com ela. Então ele, como rei, era obrigado a estar no templo, nos cultos. Todo dia tinha um culto de manhã, um culto da tarde, tinha as ofertas voluntárias, as ofertas de pecado, e tinha o dia chamado Dia da Expiação, quando todo o judeu fazia jejum e o pecado do povo era apresentado diante de Deus. Ele passa por esses cerimoniais todos, faz essas confissões todas, mas não verdadeiras. Porque a mulher Betseba fica grávida,
E depois que o menino nasce, é que Deus vai chamar a atenção dele. É aí que ele faz esse salmo, ele faz essa confissão. Quer dizer, 1 ano depois, ele fez essa confissão. Então vejam que, às vezes, as nossas orações de confissão não são tão genuínas. Aqui a gente vai perceber que, no versículo 3, vamos ler o versículo 3? Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, até então, ele não estava conhecendo as transgressões. Ele procurou, de alguma maneira, lembram quando ele comete o adultério, ele tenta cobrir o pecado dele, chamando o marido para saber como é que estava a guerra. Aí embebedou o cidadão, depois mandou o cidadão para casa, o cidadão não foi, e aí vocês conhecem bem a história. Davi procurou encobrir o seu erro. Quando ele viu que não pôde sair do flagrante do adultério, ele mandou matar o marido da mulher, que aí ele ficava livre, né? Então veja, mas agora não. Ele está dizendo, eu conheço as minhas transgressões. A oração verdadeira de confissão tem de ter esse senso. Eu quero admitir na tua presença que pequei contra ti. Quando vocês olham, lembram das Escrituras, vão perceber que alguns homens tiveram essa compreensão. Lembra do profeta Isaías? O profeta Isaías teve uma visão de Deus, os querubins voando. Quando ele viu o Senhor, o que é que ele disse? Ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Não eram outros, era ele. Ele reconhece que ele pecava através das suas falas. Lembremos também do filho pródigo. Você sabe que não existe herança de pais vivos. Você não é dono de nada enquanto seu pai estiver vivo. Se o seu pai está vivo, tudo pertence a seu pai. Mas o filho pródigo chegou e disse, meu pai, estou a fim de esperar você morrer, não. Eu quero a minha parte agora. O pai poderia simplesmente dizer, não, você não tem nada aqui, tudo é meu. Mas o pai, de maneira tão generosa, deu a parte que cabia a ele. E ele foi para um lugar distante, e lá gastou toda a fortuna, e começou a padecer necessidade. Quando ele estava naquela situação de fome e miséria, lá na terra estrangeira, ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão e fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Reconhecimento que o que ele fez não tinha precedente. Ele errou, ele reconhece que errou, ele vai voltar e vai tentar dizer isso ao pai. Vejo então nessas duas situações, e na terceira de Davi, eles estão reconhecendo os erros. Mas quando você vai para o Éden, será que ali há reconhecimento? Diz a palavra de Deus que Deus perguntou a Adão, onde estás? Aí Adão respondeu, eu tive medo, eu estava nu, tive medo e me escondi. Aí o Senhor perguntou, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Você comeu do fruto proibido? Ele aí disse, Adão, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele confessou? Não. Ele lançou a culpa em um monte de gente.
Ele disse que a mulher foi culpada e que Deus, que deu a mulher, também era culpado. Então, tudo bem. Aí eu comi. Se o senhor não me desse ela, eu não ia comer. Você botou ela na minha vida. Agora a ruína entrou na minha casa por causa dela. Então Adão não confessou. Quando Deus foi perguntar para a mulher: mulher, o que é que você fez? Aí a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então, eles não são culpados. Está vendo que a gente pode estar assim na presença do Senhor, dizendo: olha, bom, eu até fiz uma coisa desse tipo, mas por causa de A, de B, da circunstância, eu fiz essa coisa errada. Então, isso não é confissão, isso é uma justificação, né? Tentando se justificar. Ora, quando um homem faz uma confissão, como Davi estava fazendo aqui, isso aí é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O reconhecimento não permite ao faltoso se justificar diante do pecado. Noutra feita, Davi contou o povo e Deus deu um castigo, ofereceu a ele a oportunidade de escolher um dos 3 castigos, e ele disse que eu quero cair na mão do Senhor, que a espada do Senhor venha me atingir, e Deus matou, naquela época, 70.000 pessoas. Quando Davi viu aquilo tudo, viu o anjo com a espada, se aproximou do anjo, se aproximou de Deus e disse: Deus, foi eu que pequei, e essas ovelhas não fizeram nada, que o Senhor devia me atingir a minha família, mas não mate esse povo. Aí é que ele vai oferecer a oferta, e nesse lugar onde o anjo estava matando as pessoas, construiu ali o templo de Jerusalém, né? Então ele reconhece. O reconhecimento, qual é o reconhecimento? O reconhecimento é de ter pecado contra Deus. Pequei contra ti, somente pequei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Então, a pessoa que está confessando isso: Senhor, eu desobedeci a este mandamento do Senhor. Resumidamente, lembre dos 10 mandamentos, a gente pode aplicar a nossa vida. Mas vamos lá, o versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vejam, irmãos, que aqui ele está reconhecendo que ele não só pecou, mas ele pecou contra alguém. Contra quem nós pecamos? Aqui diz: contra ti somente. Mas não foi contra Betseba, não foi contra Urias, não foi contra o povo? Sim, mas todo pecado, em primeira instância, é contra Deus. Deus criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas. Quando eu peco, eu estou pecando contra Deus, e ele está consciente agora que o que ele fez foi contra o Senhor. Todo pecado é contra Deus. Vocês lembram do José lá do Egito? Ele estava sendo seduzido pela mulher de Potifar para que ele se deitasse com ela. Mas ele disse: não vou. A resposta dele foi essa: ele, Potifar, não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Está vendo? O convite que essa mulher fazia era em secreto, não era em público, era em secreto. Mas ele disse: eu não posso fazer isso não, porque Deus está vendo. Se eu fizer isso, eu vou cometer um erro contra Deus. O filho pródigo, no que nós falamos aqui, lembre que na
na oração dele, ele vai se levantar, vai ao Pai, e ele diz assim: Pai, pequei contra o céu. Quem é que está no céu? Deus. Ele está dizendo: pequei contra Deus e pequei contra ti. Então cometeu duas transgressões: contra o pai dele, terreno, e contra o Pai celestial. O pecador, por exemplo, que não tem essa visão de que o que ele está fazendo é contra Deus, então ele diz: bom, se eu estou pecando contra o pastor, contra a igreja, contra o esposo, a esposa, eles não estão presentes quando eu estou fazendo isso, então não tenho culpa. Ele olha para os lados, mas nunca olha para cima. E o nosso Deus vê todas as coisas, né? Quando Davi cometeu o adultério e casa com Betseba e tem um filho, o texto diz assim: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Ele viu aquele ato dele, e Deus disse: não está certo. O pecador não verá a gravidade do pecado se não tiver consciência que ofendeu a Deus. Ah, não, isso aqui que eu fiz é uma mentirinha, é uma coisa simples. Ora, seja ela como se chama, simples ou grande, toda essa ofensa é contra Deus. E diz a palavra de Deus: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vejam ainda, nos versículos 4, vamos ler o 4 aí? Pois contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele agora está ciente do seguinte, que o salário do pecado é a morte. Há consequências. E ele agora está dizendo: Senhor, olha, o que eu fiz dá base para o Senhor me julgar e me condenar. Eu fiz uma coisa errada. E ele está dizendo aqui que o que ele fez vai atrair o castigo de Deus, a maldição de Deus, a praga. Ele até cita algumas coisas que ele está sentindo: ossos esmagados, a ausência de alegria, e ainda mais a possibilidade de perder o Espírito Santo. Lembre que no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava de maneira permanente. No Novo Testamento isso vai acontecer, não vai sair mais. Mas no tempo de Davi o Espírito vinha e depois se retirava. E se você, por exemplo, nós duvidamos que Deus acha que um pecado não tem nada a ver e que não vai fazer nada, é só voltar lá para o Éden. Só foi comer um fruto proibido. E aí disse Deus à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. As mulheres que estão aqui sabem o que significa isso aqui. Como é real a palavra do Senhor. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos,
e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que não falta em qualquer lugar é cemitério. Se não tem, improvisa-se. Morre gente. Morre porque é o castigo de Deus pela desobediência do fruto proibido. Então, meus irmãos, quem permanece no erro não crê no juízo de Deus, seja no presente, seja no futuro. Quem está vivendo uma vida pecaminosa está concebendo no seu coração: nunca serei pego, não vai acontecer nada. Mas Davi está dizendo o oposto. Veja que nesse mundo há consequências. As punições do pecado neste mundo são interiores: cegueira de entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos. Ou exteriores, fora, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa, e todos os outros males que caem sobre nós, em nossos corpos, nossos bens, relações, empregos, juntamente com a morte. Obrigado. Então vejam, meus irmãos, e precisamos também pensar na eternidade. As punições do pecado no mundo futuro será a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre. Então o pecado é grave, gravíssimo. E Davi estava pedindo que tenha misericórdia dele. Vejam agora no 16 e 17, leamos. Vamos lá? Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus realmente ordenou os sacrifícios de pecado no Velho Testamento. A questão é aqui que Davi percebeu que ele continuou trazendo as ofertas de sacrifício, mas não sinceramente, não verdadeiramente. Ele agora reconhece o seguinte: o sacrifício só tem validade, a ceia do Senhor, por exemplo, né? Veja, sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Então, é nesse espírito que eu venho trazer a minha oferta, eu venho trazer a oferenda do sacrifício do Antigo Testamento. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Isto é, eu preciso reconhecer que eu não posso fazer absolutamente nada para agradar a Deus. Tem alguns que pecam e aí dá uma oferta maior. Se deu uma oferta maior, Deus vai considerar. Isso acontecia no tempo do Lutero. No tempo de Lutero era isso, era a indulgência. Quer dizer, a pessoa cometia um erro, aí a igreja, ele dava um certo valor e eles davam um papel testificando que a pessoa estava perdoada daquele pecado. A igreja acumulava os méritos dos santos e vendia esses méritos através dessas indulgências. Alguns pensam que frequentar a igreja, cantar hino, evangelizar, vai cobrir os pecados. Não pode cobrir os pecados. Só o sangue de Jesus nos cobre dos nossos pecados, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito. A pessoa está na presença de Deus: eu sou merecedor da sua ira, mas tenha misericórdia de mim, né? Se compadece. O publicano orava desta maneira, nem olhava para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus diz que esse homem foi ouvido porque se humilhou na presença do Senhor. Não podemos pagar o pecado com adoração. Diz o Senhor: as vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece.
já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Não podemos pagar o pecado com contribuição, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, também a festa da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não podemos pagar o pecado com consagração. Não, só o sangue de Cristo. Mas observe aí no versículo 1, que é lindo essa passagem do versículo 1. Vamos ler. Compadece-te de mim, Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Esse homem que está na presença de Deus, ele reconhece de que Deus quer perdoar. Sim, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse homem está se aproximando porque essa palavra compaixão, compadece, é misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A sua misericórdia não tem fim, né? Deus prometeu ter misericórdia do seu povo. A gente lembra de 2 Crônicas 7,14, a gente sabe: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A cruz de Cristo é a prova de que Deus quer nos perdoar. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. A esperança para o pecador que vai à presença de Deus. Deus é muito paciente e por isso Ele quer que todo homem chegue ao arrependimento. Vocês perguntam, por que o mundo não foi destruído? Por que Jesus não voltou? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que a mensagem do Evangelho precisa ser anunciada. Ide pelo mundo e prega o Evangelho toda. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, né? Que coisa linda. Deus quer perdoar os pecadores. Vejam aqui no versículo 10 que ele tem uma necessidade além do perdão. Vamos ler o 10. Veja que ele está na presença de Deus. Senhor, eu preciso de uma mudança, não externa, eu preciso de uma mudança interior. Eu preciso que o Senhor mude esse meu coração inclinado para as coisas ruins. O profeta Ezequiel, profetizando, diz que Deus, nessa nova aliança, tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Então, se eu estou assim, inclinado para a natureza pecaminosa, aviva, Senhor, esse coração de carne que o Senhor me deu, né? A necessidade de poder para vencer as tentações. O Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. Precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos que Deus mude dentro e mude fora de nós, para a glória do seu nome. Vejam no versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Veja que ele tem tristeza na presença de Deus,
Porque ele está triste, porque ele pecou contra o Senhor. E ele está pedindo, traz a alegria de volta. Quando eu estava na tua presença, me dá alegria. Foi o que aconteceu com Pedro. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus quantas vezes? E o que aconteceu com ele? Quando ele completou o crime dele, Jesus olhou para ele e Pedro saiu e chorou o quê? Amargamente. Ele tinha traído. Sim, o pecado causa essa tristeza no coração do faltoso. Ele está dizendo, Senhor, volta com aquela alegria na minha vida. Não só ele se sente triste e quer alegria, mas ele também se sente sujo. Veja aí no versículo 10, vamos ler. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um coração puro. Quando a gente peca contra Deus, ainda que a gente esteja bonitinho, bem arrumadinho, mas dentro a gente sente a sujeira. E Davi está sentindo, ele é um rei, ele se veste bem, tem a melhor roupa, tem uma coroa de ouro, mas ele se sente sujo na presença de Deus. E ele diz, tira essa sujeira de mim, Senhor, lave-me. Fala até do isopo, né? Que era uma planta que molhava na água, no sangue, e aspergia sobre a pessoa imunda para ser purificada. Ele pede então a Deus que cria essa pureza na vida dele, o sentimento de pureza, não só um sentimento de pureza, mas vontade de adorar. O pecador, versículo 14, leiam 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua. Eu não estou cantando como cantava antes. Alegrei-me quando me disseram, vamos, não consigo cantar, o pecado me impede de orar, me impede de cantar, de estar alegre na presença do Senhor. Eu peço que isso tudo volte e me livre do sentimento de culpa. Último versículo, pequei contra ti, 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus irmãos, como nós podemos ver aqui, vejam que a confissão, quando é verdadeira, tudo isso está acontecendo na vida da pessoa. E quando a pessoa se aproxima de Deus com humildade, Deus perdoa e torna a alegria da salvação. Torna o prazer de cantar, torna o prazer de dar testemunho. Que nós possamos imitar a Davi. Se não temos, vamos pedir, Senhor, me capacite a fazer uma oração de confissão verdadeira. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Senhor Deus, abençoe as crianças que vão agora para as suas classes. Usa as professoras para apresentar a tua palavra a elas entenderem e crerem e crescerem na graça e no conhecimento. Ó Deus, obrigado por esta manhã, por este culto. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Rose.